isso, né? Eu não sei, talvez a pouca postura dos caras também, assim, eles nunca foram muito, Muito assim, midiático, assim. midiáticos, né? Eles são mais fechados, em questão de entrevistas também, tudo, e assim, as pessoas colaram muito a imagem da Ana Júlia e às vezes não, e quem é no show, claro, via tudo aquilo. Eu tenho alguns amigos meus, uma vez, um amigo meu foi ao show uma vez e nunca tinha ido. Já era 2003, 2004, já era a fase do Ventura e já tinha aumentado o público. Porque assim, voltando ao esquema lá do show do Era Só, então a gente era 200 pessoas ali e no final do show, cara, os caras estavam vendendo CD. Cara, os caras trouxeram uma caixinha com. Acho que a gravadora deu os CDs para os caras. Não, se quiser, venda os CDs aí. E os caras estavam vendendo. Eu já tinha o CD, minha amiga que foi junto comigo no show, até comprou o CD, tava vendendo 10 anos o CD, cara. E é com o Ventura que eles voltaram a chamar a atenção. Um bloco já chamaram a atenção da crítica, mas foi só aumentando o público e com o Ventura, e aí que meio que estourou assim. Eles começaram a fazer. Aqui em Curitiba era show para 2.000, 3.000, dependendo do tamanho do lugar, né? Eu fui em vários shows aqui em Curitiba, eu fui na Calas, num bingo ali no ex-bingo, no Alto da 15, depois transformou em casa de show, ali também tinha uns 1.500, 1.000 pessoas. O maior show que eu fui aqui em Curitiba foi lá hoje em dia, aquele lá no Portão, sempre muda ali, era Coração Melão, depois foi... Agora é Live, né? Live, depois Coração Melão foi... Era Coração Melão, depois virou Fórum, lembra? Fórum, depois Fórum. Então, eu fui na época da Fórum ainda, e deve ter dado umas 4.000 pessoas, assim. Mas era o máximo, assim, 4.000, 5.000 que dava o público. E hoje em dia, os caras fizeram um show no Maracanã agora, última turnê que os caras fizeram de retorno aí, deu 50.000 no Maracanã, né? Então, foi um público que depois de um tempo foi crescendo, né? Incrivelmente, a banda parou, assim, não gravou mais inéditas, eles fazem esses retornos de, sei lá, de 3 em 3 anos, de 5 em 5 anos, eles fazem um retorno, meio que talvez para ganhar um pouquinho de grana também, porque as carreiras solo, assim, também o mercado da música mudou um pouco hoje em dia, né, cara? Você ganha mais com show, você não ganha mais dinheiro gravando disco, né? Porque mesmo o streaming não dá muita grana, as visualizações no YouTube, no YouTube também não dão muita grana, e você tem que fazer show para ganhar dinheiro. Então, é claro, se você tem um nome forte ainda, e oficialmente a banda não acabou, né? Até essa última turnê eles lançaram uma música nova, né? O Corre Corre, né? Que é se você pensar bem, uma música da Banda do Mar, né? Que a Banda do Mar, na realidade, a gente estava conversando, a Banda do Mar só trocou o Amarante pela Malu, né? Porque o Camelo faz praticamente as mesmas músicas dos Hermanos, só que agora, em vez de ter o Amarante lá com umas coisas assim, os Hermanos sempre tem músicas separadas, né? Porque... Então, por isso mesmo, eu queria que você falasse sobre isso, né? As músicas eram bem separadas, né? Assim, música do Camelo... Ele só tem uma música junto, né? Que é a Flor, pra mim é a melhor música deles. Mas é a única música que eles cantam junto até, né? Eles fazem um dueto ali. E sempre os discos dos Hermanos são as músicas do Camilo e as músicas do Amarante. Sempre foram. E o Amarante foi aumentando a participação dele, né? Porque o primeiro disco tinha 2 músicas, que era o Quem Sabe e o 11 Dias, é uma bem curtinha. Depois no segundo também eram 2, que era o Charanton e o Sentimental, que é sensacional. Não, eram 3. Charanton, Sentimental e qual que é Retrato pra Yaya. Dele, exatamente. Isso aí. Depois no Ventura passou para 5 músicas. No primeiro disco eram 2 de 14, depois eram 3 de 14 ou 15 no bloco. Depois no Ventura eram 5 de 15, e depois no último disco, que foi o 4, eram 5 de 12. Então era quase metade do disco era dele. Então o Amarante foi aumentando a participação dele, né? De importância também na banda. E até no final dos últimos shows, antes da parada mesmo, que eu vi muito show como eu falei pra você, eu vi muito show dos Hermanos. Eu vi acho que uns 15, 16 shows, e vi em várias cidades também, que coincidia de eu estar de férias ou trabalhando no festival de cinema que eu ia cobrir, e tinha show dos Hermanos na cidade lá, e eu aproveitava. Então eu vi show em Porto Alegre, vi show em Brasília, vi show em São Paulo, vi show em Recife, dos Hermanos, e eu vi show em Brasília, que foi um dos últimos da turnê do 4, e já dava pra ver que eles estão, em 2007, teoricamente, eles iam começar a gravar o 5º disco, né? No início de 2007. E já dava pra ver que, assim, o Amarante até se destacava mais, né? Nos shows, assim. Porque as músicas do Camilo começaram a ficar um pouco mais serenas, mais tranquilinhas também, mais melancólicas também. E as músicas normalmente já levantavam mais o show, né? Você tinha no Vento, no Condicional também, né? Que era do 4, que eram músicas que já levantavam mais o show.
E tava, não sei o que aconteceu também. Pode ter. Talvez os caras não deu liga pra gravar o 5º disco. E os caras resolveram não acabar com a banda, mas antes da gente brigar, vamos dar aquela parada técnica aqui. Uma dessa dá certo, cada um vai tocar seu projeto e vamos ver o que dá, né? E aí os caras retornam de vez em quando aí, né? E só aumentou o culto, né? Se você pensar bem, né? Tem gente mais nova que escuta, né? Eu tava falando do Daniel, né? Trabalhou com a gente lá na prefeitura, que é mais jovem, né? Tem quantos anos assim? É. Tem o Daniel vai fazer 30 esse ano agora, né? Mas da reunião em 2016... Daniel da Folha de São Paulo. Isso, ele tá trabalhando na Folha de São Paulo agora, Cadê Esportes, editor da Cadê Esportes da Folha. E eu lembro que o Daniel estava emocionado, porque ele ia ver um show do Los Hermanos com os amigos. Ele já tinha visto, acho que talvez uma primeira volta, acho que ele tinha conseguido ver, mas em 2016 teve um show aqui em Curitiba que ele veio para ele estava em Curitiba, então ele ia conseguir ver um show em Curitiba com os amigos dele. E o cara tava... Então a banda foi criando, né? Foi criando um público com o tempo, assim, mesmo não tendo lançado mais nada, né? Cara, Acontece muito com a Legião, pra você ver. A Legião mesmo, assim... Legião, cara, o Renato morreu em 96 e a Legião continua vendendo discos, né? Porque tem muito a ver com o som da Legião, porque o som da Legião é muito para adolescente também, né? O adolescente se identifica também com a Legião, então vai mudando as gerações e os caras continuam se identificando, continuam vendendo, né? Exatamente. Oi, cara, eu digo uma coisa, assim, porque eu, por exemplo, eu sou fã mesmo, né? Eu, apesar de ser jornalista, nunca tive a chance de entrevistar os caras, nada disso. Cara, mas você teve, né? A chance eu entrevistei todos eles, né? Em cada disco, lançamento. Conta pra nós, como é que foi porque depois todo mundo tem que falar muito mal, né? Reclama que os caras são... Não, assim, digamos assim, vamos falar assim, era até virou brincadeira lá no jornal, depois de um tempo, que o Omar acabou saindo do caderno e foi editar o Fã, que era o caderno adolescente da Gazeta do Povo, né? E aí ele foi editar o Fã e eu acabei ficando setorista de Los Hermanos no caderno. Puta. Então, a partir do Ventura... Fã, né? A partir do Ventura, tinha show, tinha lançamento de disco, era eu que tinha que fazer entrevista. E a primeira entrevista foi com o Camelo. O Ventura. E foi tranquilo, assim. O Camelo é uma pessoa mais... muito comedido, assim. Então, ele fala bem tranquilo, fala calmo, assim. Eles são, assim, eles têm uma imagem de chatos, assim. O Camelo... Não posso dizer ser chato, assim, mas eles são mais... Mas a entrevista rolou tranquila e foi de boa. Depois eu entrevistei para um show, entrevistei o Bruno, que é o tecladista, e o Bruno chegou a ter blog uma época no G1, né? Ele falava de vários assuntos, e o Bruno é um cara muito articulado, acho que foi a melhor entrevista que eu fiz com o pessoal da banda, assim, com alguém da banda. Foi muito boa a entrevista, rendeu muito. Um cara muito inteligente, a gente conversou pra caramba. E depois eu entrevistei o Barba, que é o típico baterista que só ria. Tudo era piada pra ele, era divertido pra caramba. E aí teve a fatídica entrevista com o Amarante, porque assim, o Amarante sempre teve fama de ser complicado e, cara, eu tinha pavor de entrevistar o Amarante, porque é aquela coisa, assim, você é muito fã de uma banda e, assim, às vezes o cara pode ralar. E eu tava num dia bem complicado, porque lá no jornal a gente tinha um esquema a gente fazia fechamento uma quinta-feira de duas cadernos grandes, que eram os nossos cadernos de sexta-feira e de domingo. E no meio da tarde tinha uma entrevista marcada com os irmãos. Não, sim, era por telefone e os caras diziam na hora, porque assim, o esquema de entrevista, quando é por telefone, quando tem uma banda, então os caras vão pra gravadora, iam, né? Hoje em dia, não sei como é que tá, porque mudou tudo. Eles iam fazer da gravadora. Eles nem faziam. Então eles iam pra gravadora. Tinha um dia, eles separavam 1 ou 2 dias na semana, eles iam pra gravadora. Pra isso. E aí a gravadora ligava pros veículos de comunicação e ver quem estava na hora disponível. Então os caras falaram, você vai falar agora com a Amarante, você vai falar agora com o Camilo, você vai falar agora com o Bruno, você vai falar agora com o Barba. E eu tava torcendo para não ser o Amarante, né? Porque eu tava era um dia pesado, um monte de coisa para fazer, o equipamento de gravação tava falhando, tinha um equipamento para gravar as entrevistas, né? Um gravador, desligava o telefone no gravador. Pra quem é jovem, o gravador era aqueles gravadores de fita ainda, não era? Gravador de fita ainda, a gente gravava todas as minhas fitas no gravador e tirava tudo depois. Puta, tinha que decupar tudo, decupava, assim, tem gente, assim, depende de cada um, mas eu sempre gostei porque assim, eu gostava de deixar rolar a entrevista, gravando, e depois quando você escutava, você pegava muita coisa que você não tinha nem prestado atenção. Sim, com certeza, era bom por isso. Mas só para as pessoas entenderem, a gente colocava no ar as entrevistas, só para poder depois... Não. Pegar assim,
E era perfeito, assim, você pegava, conseguia gravar tudo. E tinha dado umas falhas no equipamento, não tinha gravado algumas entrevistas, eu tava nervoso por causa disso também, né? E aí a menina fala, não, era o disco 4 já, né? O disco mais tipo, não inacessível, né? Mas é um disco mais difícil. Foi por telefone, né? Isso por telefone. Então, e aí ela me ligou. Ligava a fita, o aparelho no telefone. No telefone, ligava o telefone, então aí tinha tudo isso, né? Eu tava com minha pauta pronta ali. E você não sabia se estava gravando ou não, né? Você não sabia se estava gravando ou não. Sim, né? Você ficava meio com medo. Então você ficava anotando algumas coisas, tentando lembrar depois. Mas teve alguns entrevistas que eu perdi, eu falei, puta, agora tem que lembrar de tudo agora na hora, né? E tem que correr e anotar tudo pra não perder também, né? É bem isso. E aí a menina da gravadora falou, você vai falar com a Amarante. Eu falei, puta que pariu, então tá, né? Vamos nessa. E começou a entrevista, cara, foi aquela coisa, esses caras não queriam explicar o disco, não queriam explicar o disco direito, eu perguntei um pouco, tentei depois. E aí, assim, a gente começou a entrar em atrito, porque eu perguntei sobre o... Não fiz uma brincadeira, eu falei, cara, aí não teve vazamento dessa vez, né? Porque o Ventura foi o primeiro disco de banda nacional, banda grande nacional, que vazou na internet. Antes do lançamento. Teve uma sessão teste lá, as músicas não estavam meio desafinadas, os caras só estavam testando, alguém gravou. Não sei, não sabe se alguém gravou de verdade e soltou aquilo, tipo, que quis ou não quis. Sei que a banda ficou muito puta com isso, porque não eram as músicas não estavam perfeitas, tinha as letras, algumas letras eram diferentes, assim. Tem até para baixar, se você procurar na internet, você consegue achar. Tá como Bonança. Olha. O Ventura iria se chamar Bonança, o disco. E aí se chamou Ventura. E parece que se você procurar ali às vezes tem no YouTube, ou tem no SoulSeek, procurar por Bonança, são 15 faixas. Nesse acho que tem 12, 13 músicas assim. Algumas vezes são um pouquinho diferentes, porque era uma sessão teste mesmo. E eu perguntei assim, dessa vez não teve. Aí o cara se crespou, ficou puto da cara. Aquilo foi uma cagada, não devia ter acontecido, não sei o quê. E aí sim ficou alterado, né? Aí eu tentei trazer o cara de volta para a entrevista, perguntei sobre a gravação mesmo, porque eles tiveram disco em Abril, né? Abril pegou e lançou o primeiro disco, depois o segundo sabotou, depois a Abril faliu, e aí eles foram contratados pela, acho que era BMG Ariola na época, que fizeram Ventura, e estouraram, venderam bem, porque o primeiro vendeu 300 mil, depois o bloco, eu nem sei quanto que vendeu, né? Chegou a vender 20 mil, sei lá quanto que vendeu, e o Ventura que vendeu uns 80, não sei, chegou até 80, porque 90 mil. As gravadoras maiores tinham uma distribuição maior, né, também, né? Sim, e aí assim, eles teve assim, começou a aumentar e vendeu até razoavelmente. E eu perguntei a expectativa da gravadora com relação a vendas, aí o cara respondeu super, não, eles estão gastando dinheiro com a gente à toa, não sei o que, e aí já azedou a entrevista, aí ele tinha feito a arte do disco, né? Também, ele tem uma arte, uma pintura lá no encarte do disco, tem até porque foi legal nessa época, assim, veio o vinil pra gente, né? Pra quem é jovem. Pra imprensa veio o vinil do 4. Eu tenho esse vinil. Agora, depois eles lançaram. Foi lançado depois. Todos os discos foram lançados em vinil. Mas até então, esse disco 4 foi um que tinha vinil do Los Hermanos. E foi lançado também para fã-clube também. Né? E mandaram pra imprensa. Então, deram uma arte legal, tudo assim, tinha uma pintura. Eu perguntei, e aí? Você fez a arte? Como é que foi? Meus amigos deixaram eu fazer o filme. Aí eu acabei a entrevista. Vi que o cara não tava afim de falar. E foi até divertido, que depois eu fiquei sabendo, tinha um amigo meu da Bahia, foi o cara que pegou ele depois. Não, teve o cara que pegou ele depois, né? Eu fiquei sabendo. Logo depois, já mal-humorado. Né? Aí ele falou assim, foi você então, porque, não consegui enquadrar o cara tava puto da cara, mal-humorado pra caramba. Foi você que entrevistou ele depois, eu falei, fui eu que deixei ele daquele jeito, né? Então, só que assim, o problema, cara, é que, assim, é um jogo, né? Antigamente era um jogo. Se o cara não tá afim de dar entrevista, cara, são 4 na banda, deixa os outros 6 dar entrevista. Se não tá afim de dar entrevista, não dá entrevista, cara, pra você, coisa. E foi legal, porque a partir desse momento eu avisei todo mundo, falei, gente, eu não sou mais setorista do Los Hermanos, lá no jornal eu avisei, porque se eu pego esse cara pela frente de novo, eu vou odiar a banda. De melhor eu nunca mais. E assim, o Amarante, os que eu mais gosto dos Hermanos são da Amarante. Sim, tem mais e essa. Eu falei, cara, se eu pegar esse cara pela frente de novo e der cagada de novo, eu vou começar a odiar a banda, nunca mais vou querer escutar esses caras, né? Tem essa. Nunca queira conhecer seus ídolos de verdade, cara. Sim, é ruim, né? É um conselho pra todo mundo, assim, nunca queira conhecer os caras. Essa é boa, nunca queira conhecer. Na realidade, assim, eles são pessoas como a gente, são normais, assim, tá? Às vezes os caras estão num dia ruim também, né? Mas apesar que o Amarante também já teve várias
histórias, assim. Teve até um cara, contei também, né? Um cara da produtora aqui, um amigo nosso jornalista, que produziu um show do Little John